Bom, doutor Alberto, primeiramente prazer recebê-lo em Brasília, ter a oportunidade de conversar com o senhor. Como o intuito dessa conversa é levar o conhecimento, principalmente do público em geral, a importância da terapia comunitária integrativa, eu vou lhe fazer algumas perguntas que podem soar repetitivas e algumas perguntas que são bem básicas. Gostaria que o senhor começasse explicando de maneira bem objetiva para o público que não conhece a metodologia, o que é a terapia comunitária integrativa e qual é a sua importância e como que ela surgiu. A terapia comunitária integrativa é um espaço comunitário, público, aberto, onde as comunidades, as pessoas se encontram para compartilhar experiências de vida, problemas e soluções. E, sobretudo, a construção de vínculos que permite a pessoa desenvolver um pouco os vínculos solidários. Ele nasceu há 31 anos no Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde eu atendia os estudantes de medicina no hospital universitário, onde a gente fazia consultas com os estudantes para o pessoal que vinha. E eu tenho um irmão que vivia na favela e desenvolvia os direitos humanos, um trabalho de direitos humanos. E ele começou a perceber que além dos direitos humanos havia muito problema de insônia, depressão, de tristeza. Ele começou a mandar para o Hospital das Clínicas, onde eu atendia. Enquanto era 2, 3, a gente dava um jeito, só que aumentou, chegaram uma vez 8 pessoas de uma vez, e não tinha como atender, já tinha 8 marcados. Foi quando eu disse, não mande mais não, vamos fazer, reúne as pessoas na própria favela que nós vamos vê-los em loco. Então nós fomos uma vez, já faz 31 anos que a gente está lá. E lá quando eu cheguei, tinha umas 30 pessoas, todas atrás de um psicotrópico, de um remédio. Como a gente não tinha remédio para dar, eu comecei a escutar. Escutando eu vi que se tratava muito mais de sofrimento a ser acolhido do que patologia a ser tratada. Aí veio a ideia que se existem hospitais para tratar das patologias, das doenças, que é um espaço caro, porque tem salas cirúrgicas, tem toda, por que não criar espaços para a gente acolher essa dor da alma, esse sofrimento, usando os recursos da própria cultura. Quer dizer, a comunidade que tem problema, ela também tem suas soluções, por que não usar isso? Aí veio então a ideia de criar esse espaço na própria favela, que é um espaço de reposição energética, onde as pessoas vêm para se encontrarem, para chorarem, para se abraçarem, para receber massagem, os curandeiros rezarem. Então nós temos esse espaço e foi lá que nasceu a terapia comunitária, como esse espaço de escuta, de palavra e de vínculo, onde as pessoas falam, a comunidade escuta, não há julgamento nem crítica, se fala de si na primeira pessoa, então é um ambiente bem alegre e já faz 31 anos que nós estamos trabalhando lá. Além da valorização dos recursos comunitários e individuais, quais são os outros principais pressupostos da metodologia que o senhor desenvolveu ao longo dessas 3 décadas? Existem 2 pressupostos fundamentais. Um é qualquer pessoa, independente do seu nível socioeconômico e cultural, tem um saber que pode ser útil aos outros. E de onde vem esse saber? Vem da experiência de vida. A academia não tem a hegemonia da produção do conhecimento. A academia, as universidades produzem conhecimento importante. Mas a realidade é uma universidade. As pessoas também aprendem a partir da experiência de vida. Existe um saber produzido pela experiência de vida. Cada vez que uma pessoa supera um problema, ela construi um saber. Só que ela ficava esquecido para si e para os outros. E na terapia comunitária isso é socializado. Então por isso que uma das regras é falar de si. E que a gente pede que as pessoas partilhem o que vivem e não falem do que sabem. Então é da experiência de vida, uma metodologia muito simples. Se parte de uma situação, problema, de uma inquietação, aparecem 3, 4, 5, 6, as pessoas, a gente vota, o tema mais escolhido, então vai ser o objeto da roda. Então nós temos, depois do acolhimento, as celebrações dos aniversários, das festas, tem um momento de dinâmica para quebrar o gelo, aí entra no problema que a pessoa trouxe, e então nessa contextualização, as pessoas fazem pergunta para a pessoa entender o sofrimento, o sentido que ela deu para o sofrimento,
para ver se ela consegue ver outras formas, outras leituras possíveis. Depois, então, o tema escolhido, a gente pergunta à comunidade quem viveu algo parecido e o que é que você fez para superar. O que nos interessa aqui é a estratégia que cada um fez para superar, e não de conselho nem de discurso. Eu fiz isso, deu certo. O outro diz, eu fiz o contrato, também deu certo. E assim aparecem várias, para um problema, aparecem 10, 15 possibilidades. Então a pessoa vem com um sofrimento e sai com 15 possibilidades. Quais casos a terapia comunitária integrativa são recomendáveis e a terapia é capaz de substituir a psicoterapia tradicional? Não, a terapia comunitária não é uma panaceia. Ela é muito boa, mas não serve para tudo. Ela é para as pessoas que estão um pouco solitárias, ou depressivas, isoladas. O objetivo é criar vínculos entre as pessoas. Porque geralmente, por exemplo, nós começamos a terapia lá, é uma favela que foi construída com migrantes, são pessoas que migraram. E quando você inicia a migração, você inicia uma série de perdas. Você perde vínculos com a terra, vínculo com os vizinhos, vínculo com os amigos. E você termina perdendo a cabeça, perdendo que é a doença mental. Então, se essas pessoas padecem de perdas de vínculos de afeto que dava apoio, que dava segurança, se elas estão doentes, o tratamento consiste em reconstruir esses vínculos. E como reconstruir? Reconstruir pela ressonância das coisas vivenciadas. Então nós trabalhamos com noção de comunidade. O que é uma comunidade? Não é uma comunidade geográfica, comunidade só de índio, ou comunidade disso. É pessoas que têm em comum unidade. Ou são pessoas procurando emprego, ou migrantes, ou são pessoas que, vamos dizer, em busca de vínculos, de uma certa forma. Então, quando eles chegam lá, a metodologia ela rompe com aquele modelo do Salvador da Pátria que pergunta: vocês têm problema? Temos. Pois eu tenho a solução, a minha instituição vai resolver porque nós somos especialistas. Nós rompemos com esse modelo e dizemos: comunidade que tem problema tem também soluções, vamos descobrir juntos. Então é uma partilha das experiências num clima de segurança, onde não há julgamento, não há crítica, onde as pessoas podem falar sem risco de ser julgado. E quando as pessoas falam de si, é um espaço de palavra, palavra que liberta. Quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram. Então você dá evasão a esse estresse, reduz o estresse e dá visibilidade à tua dor. Quando você diz, eu estou morando só, não conheço ninguém porque eu migrei, imediatamente outras pessoas dizem, eu também. E quando termina a roda, elas começam a construir a rede e se convidarem. Então não é uma psicoterapia de grupo, que a gente trabalha em cima da patologia. Por isso que qualquer pessoa pode ser terapeuta comunitário, não precisa ter feito uma formação anterior. Porque não vai analisar, não vai julgar, não vai interpretar. Vai aprender a escutar, a fazer perguntas, a respeitar as diferenças, entendeu? E ser o guardião das regras para que não vire um espaço de manipulação ideológica. Você tem de um lado os cuidados clínicos. Os cuidados clínicos são realizados pelos profissionais de saúde, médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, que centralizam nas patologias e só eles podem diagnosticar e prescrever. Do outro lado, nós temos os cuidados solidários. Nos cuidados solidários, todos nós somos convidados a ser cuidadores de si e do que nós temos em comum, da água, do ar, da comunidade, das plantas. Então, nesse domínio, nós não vamos trabalhar as patologias, nós vamos prevenir. Prevenir é chegar antes de adoecer. Então, nós vamos intervir nos determinantes sociais da saúde. Por exemplo, o estresse, durante muitos anos, o estresse vai trazer problemas cardiológicos, de diabetes e uma série de outras patologias. Então, quando você cria um espaço de apoio, onde as pessoas podem falar do que está lhe preocupando, do que está tirando o sono, isso já é em si terapêutico, vai construindo redes, né, de apoio uns dos outros. E, nesse sentido, a gente intervém antes da doença chegar. Então, se as pessoas falam, agora é claro que vai 20, 30 anos é que eles iriam adoecer. Então, é uma coisa a longo prazo.
E aí toda pessoa pode ser cuidadora, porque ele não vai mexer na patologia. Quando encontrar uma patologia, eles encaminham para os hospitais, psiquiatras, psicólogos. Então, ela não resolve tudo. Ela acolhe o sofrimento, que pode estar ligado a uma doença ou pode ligado a não, né? Então, é nesse sentido que ela vai promovendo a saúde, trabalhando com os recursos da cultura. Quer dizer, eu dizia há pouco que a realidade é uma universidade. Por exemplo, eu posso amar porque recebi muito amor, mas eu posso amar porque fui rejeitado. Ou seja, a carência gera competência. E nós, cuidadores, geralmente, damos melhor o que não recebemos. Hoje a gente vê as pessoas que estão trabalhando em prol de uma cultura de paz, foram as pessoas que conheceram a violência, ou na própria carne, ou na família, ou no contexto. Então, as pessoas que estão acolhendo foram os rejeitados. Então, nós trabalhamos muito com a metáfora da pérola e da ostra. A ostra que não foi ferida não produz pérola. A pérola é a resposta a uma agressão. Então, o que é bonito é ver que uma pessoa que está cuidando, uma massoterapeuta que está dando massagem, por exemplo, ela tem uma história de abuso e de maltrato. Como é que ela conseguiu hoje tocar nos outros com o respeito que não foi tocada? Hoje é mãe, mas que quando era filha, a mãe não cuidava, ou batia, né, foi negligenciada. Hoje é uma mãe que dá aos filhos o que não recebeu da própria mãe, que é o cuidado, a presença, o cuidado no seu sentido bem amplo. Fazer com que essas pessoas, no ambiente público, diga isso e seja aplaudido e diga que lindo. Olha, eu estou encantado com a sua história, a senhora tem todas as histórias, todos os acontecimentos, para ser uma neurótica, uma psicótica, isso, aquilo, e a senhora é uma cuidadora, que lindo. É isso que vai fazendo com que as pessoas se empoderem. Porque nós temos uma tendência de atribuir as nossas competências a coisas que vieram de fora, livros que eu li, workshops, e jamais algo que nós próprios superamos. Então, quando uma pessoa compreende que eu sou hoje, é graças à minha história, à minha criança, que a minha sensibilidade hoje vem de uma história de maltratos e que eu faço tudo para não repetir isso é uma coisa muito bonita, né? Que é essa dimensão resiliente, onde as pessoas passaram por situações difíceis e complicadas, se transformaram e transformaram a realidade. A norma é que as rodas sejam sempre grátis e abertas a qualquer interessado? Aberta, geralmente é. Mas se um dia, dentro de uma instituição, isso for feito por pessoas que já são pagas, não tem problema. Dada essa característica, os grupos costumam ser bem heterogêneos. É possível identificar quais são as situações de problemas, os temas que são mais trazidos ao debate? Nós temos aí pesquisas já realizadas. O primeiro é mais problemas a nível da família, conflito entre irmãos, pai, filhos, violência. Não, o primeiro é o estresse, que é medo, raiva, essas coisas, emoções positivas e negativas. Segundo é conflitos familiares. Terceiro é mais violência, solidão, dependência, as drogas, a fumar e problema também de solidão, né, de fratura dos vínculos sociais. Quando nós aplicamos a nível nacional através do Ministério da Saúde, nós fizemos uma primeira formação no SUS de 1.200 profissionais de saúde, médicos, enfermeiras e agentes comunitários de saúde. Nós fizemos pesquisa sobre isso, depois fizemos a nível nacional com a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, né? E 2 vezes pelo Ministério da Saúde. Em todas as pesquisas que nós fizemos, foi um convênio entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Ceará. 80% a 88% das pessoas que vinham em busca de um remédio, que vinham em busca de um especialista, foi resolvido só com a terapia comunitária, isso em 12 estados do Brasil. Então, isso mostra que a grande maioria é só sofrimento. Essas pessoas estão precisando de alguém que escute, de alguém que os acolha, entendeu? Apenas entre 12% a 16% é que precisam de fato de serem encaminhados para um psiquiatra, um psicólogo, um especialista. Então isso a nível nacional, em todos os 3 momentos, de 2004 até 2012, em tempos diferentes, chegamos ao mesmo resultado. Como na capacitação junto à SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, a gente viu um dos grandes resultados é que às vezes o drogadito
quando ele sai da internação, do momento de tratamento, se ele volta para a mesma rede onde ele estava, visitando os mesmos amigos, os mesmos lugares, ele tem recaída. E lá onde tinha terapia comunitária, que eles começavam a frequentar uma vez por semana, eles foram criando novas redes, novos amigos fora daquele ambiente do passado, e aí os riscos de recaída diminuíram muito. O senhor mencionou um trabalho com o SUS, imagino que o senhor esteja se referindo ao trabalho que antecedeu a inclusão no rol das práticas integrativas complementares, junto com outras atividades. Nesse sentido, a inclusão indica a institucionalização da terapia comunitária integrativa. Como que está essa integração, essa institucionalização? Em quantos países a terapia comunitária já está presente? Onde que é possível encontrá-la na rede de assistência básica? Aqui no Brasil, a gente capacitou o pessoal do SUS. Hoje nós temos 42 polos formadores nessa metodologia, onde em Brasília nós temos 2. Já foram capacitados e certificados pela Universidade Federal do Ceará 37 mil pessoas. Hoje temos 25 países onde ela está sendo aplicada. Na Europa, por exemplo, agora mais recente, nós estamos capacitando os trabalhadores da Caritas italiana. Então toda a Caritas italiana que está recebendo esses migrantes que vêm da África, né, a Caritas, as paróquias, então essas pessoas estão fazendo rodas de terapia com eles. Porque essa é uma falha, a gente vê o que determina a nossa ação, a nossa visão de mundo. Se eu vejo essas pessoas como carentes, eu vou desenvolver uma pedagogia de dar. Carece de comida, dá comida, carece de roupa, dá roupa, carece de água, dá água, carece de conselho, dá conselho. Nós não estamos nesse. A gente tem que olhar essas pessoas como pessoas que têm problemas, é verdade, mas eles também têm soluções para si. Então, quando eles começam a descobrir, a se ver um com o outro, como cada um pode ser recurso um para o outro, eles resolvem 80% das questões. Aí deixa para as instituições e para os especialistas só o que eles realmente podem fazer. E no Brasil, como que as pessoas interessadas podem saber onde tem uma roda acontecendo na sua cidade? Nós temos a Abratecom, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Comunitários. Se você entra no site, você bota Associação Brasileira de Terapia Comunitária, lá tem todos os estados, aonde tem, quais são os dias das terapias, são gratuitas, as pessoas podem se dirigir, basta entrar e lá também tem formação. E nós fazemos também formação lá no Ceará e damos outros cursos. As pessoas interessadas é só entrar, bota curso, professor Adalberto Barreto, então aparece lá os cursos que estão sendo oferecidos no Brasil. A terapia comunitária, a formação, ela é feita geralmente ao longo de um ano, em 3 ou 4 módulos, dependendo dos dias, 3, 4 dias, um mês depois, 2 meses depois. Então, para ser terapeuta comunitário, a terapia comunitária é muito mais uma postura do que um método em si, né? Então, na formação, as pessoas fazem um trabalho sobre si, porque nós trabalhamos com a escutativa. A escutativa é quando você fala de você, eu entendo de mim. Se você diz, eu tive um pai violento, um pai que bebia. Quanto mais você fala do seu pai, eu vou dizendo, graças a Deus que eu tive um pai maravilhoso, que nunca bebeu, que nunca me bateu. Quando você termina de falar, em vez de eu dar conselho ou lhe criticar, eu vou dizer, eu queria te agradecer, Alex, porque quanto mais você falou do seu pai, você me ajudou a compreender o meu. Eu tinha um pai maravilhoso, amoroso, eu nunca tinha valorizado isso, então eu queria te dar um abraço, por exemplo. Esse é um exemplo que a outra pessoa fica assim, então a história dela me ajuda, mesmo que seja o mais negativa possível. Então você vai criando esses vínculos entre as pessoas. Então o terapeuta comunitário, quando ele vai conduzir as rodas, se ele não trabalhar a sua história, na hora que ele ouvir a história do outro, ele se estremece todo, né? Ele vai ter uma situação de dificuldade na hora que ele está falando, alguém fala, ele... Então, por isso que nós fazemos, metade, seria mais ou menos 80 horas de teoria e 80 horas para você fazer um trabalho sobre você. Se você perdeu alguém da sua família e você ainda não fechou o luto, no dia que você estiver dirigindo uma roda que alguém falar de um luto mal resolvido, você está estremecendo. Então a gente trabalha isso e depois nós temos uma especificidade da formação, é que nós nos formamos para nós, não é pensando no outro. Porque esse modelo antigo é um modelo onde você se capacita e recebe certificado para aplicar nos outros. Você faz medicina para consultar os outros.
para dar injeção nos outros, para aconselhar os outros, analisar os outros. É como se nós não nos beneficiássemos. Na terapia comunitária, não. Você vai fazer a formação para ser o primeiro beneficiário. Porque se você se beneficia, os outros se beneficiam. Se você assume o seu lugar, quem chegar perto de você se estrutura também. Então não é aprender a fazer roda, aprender a fazer terapia. É aprender a ter uma conduta, a ser terapeuta. A ter a simplicidade na linguagem. E para nós a formação não é agregar complexidade, mas é muitas vezes desnudar-se, tirar certos preconceitos, certas coisas. Ver o outro como um recurso. Ele tem problema, mas ele tem solução. A circularidade, eu sou aquele que dá e aquele que aprende, que recebe. Não é? Valorizar os recursos da cultura, trabalhar com humor. Então, é muito mais uma postura de vida onde nós dizemos, aprenda a ser terapeuta e não a fazer terapia. Uma vez na terapia veio um índio que morava lá no interior e disse, eu sou índio, eu vim aqui visitar, eu sou o cacique da tribo, eu vim aqui visitar uma pessoa e disseram que tem uma terapia que ajuda as pessoas. Eu não tenho problema não, mas minha tribo tem muita cachaça, muita desavença. Ele falou aquilo, aí a gente não sabia muito o que fazer, a gente disse, o senhor aceita que a gente vai passar uns 2, 3 dias lá? Aceitamos, aí nós pegamos o ônibus da universidade e fomos umas 20 pessoas. E ficamos 2 dias lá na aldeia deles. E esses índios, são os índios Tremembé, eles têm uma dança que chama-se Torém, onde eles imitam os animais com os quais eles aprenderam a lição. Eu sabia isso da antropologia que eu fiz. Eu perguntei, vocês Torém, vocês podiam cantar pra gente? Não, é coisa antiga, coisa de gente besta, gente matuta. Eu digo, não, mas isso aí tem uma coisa importante, vamos cantar. Fizemos então uma fogueira e cantamos. E ele cantando eu vi. Eles tinham uma música que era o seguinte, tece, tece, tece aranha o teu tear. As velhas em cima e as novas no ar. Embaixo e a outra no ar. E quando eu entrevistei lá a senhora mais antiga, eu disse, qual é a mensagem que a senhora deixaria para os seus descendentes? A senhora de 90 anos. Ela disse, nunca deixem a terra, nunca deixem a terra. Ficou repetindo. Aí depois começaram a cantar, tece, tece aranha, tece, tece o teu tear. As velhas em cima e as novas no ar. E aí eu fui vendo, nós fomos ajudá-los e eles nos ajudaram a dar o nosso simbolismo, que é a construção de vínculos. Se você quer destruir uma teia, uma aranha, não precisa sujar o dedo matando a aranha, basta destruir a teia. Porque a teia, ela come, se alimenta e ela vive. Então, aí nós pegamos o símbolo, vamos construir teias, para que as pessoas possam, as aranhazinhas possam sobreviver nessas teias. E que fios são esses? É o que liga tradição, modernidade, universidade, comunidade, criar vínculos entre os polos e as diferenças que dá essa teia da vida. Doutor Roberto, para encerrar, gostaria que o senhor mencionasse qual o grau de satisfação, como o senhor expressaria a sua satisfação com o trabalho que o senhor vem desenvolvendo, com a criação dessa metodologia e com a aceitação dela em tantos países. Pois é, eu acabei de me aposentar da Faculdade de Medicina e agora a minha universidade me convidou para eu ser professor emérito. Então eu tive que fazer um memorial e preparei esse meu memorial e me dei conta, interessante, eu passei minha vida olhando para frente, pensando no futuro, dar respostas para essas realidades. E agora, na minha aposentadoria, eu tenho a impressão que eu virei as costas para o futuro e fiquei olhando para o que eu construí, para o passado. Não para lamentar, mas para ver o que eu produzi ao longo desses anos, o que está precisando de cuidados, de aprimoramento, disso, daquilo, aquilo outro. E para mim o que restou foi a gratidão. Eu nunca imaginei ser uma das pessoas que, junto com meu irmão Ayrton, que é advogado dos direitos humanos, a gente começou um movimento debaixo de um pé de cajueiro, sem nenhuma pretensão de construir nada grande, nada. E hoje, quando eu vejo 25 países, né, a Unesco reconhecendo, recebemos a visita da diretora da Organização Mundial da Saúde, a doutora Margaret Chan, que veio nos visitar, né? E quando eu vejo as pessoas que vêm fazer tese de doutorado em cima desse tema, é só gratidão. Eu vejo que eu apenas fui um instrumento. E hoje o meu cuidado é cuidar disso. Então, para mim, a terapia comunitária, agora como eu estou livre dos afazeres acadêmicos, é visitar,
tenho passeado, é um verdadeiro passeio, porque de ver como é que essa coisa que nasceu lá está funcionando em Bruxelas, na Bélgica, está funcionando em Genebra, na Suíça, em Paris, em Roma, entendeu? Em Londres, em várias coisas funcionando e as pessoas interessadas e todas alegres e agradecidas, não é? Então, para mim, é só gratidão de ver que o esforço valeu a pena e a gente vê que não é e que é, sobretudo, é bonita porque é coletiva. Foi construída com muita transpiração. Eu espero que esse 5º encontro seja mais um de outros 50 que vão acontecer. Eu acho importante quando a gente trabalha nessa perspectiva coletiva de aprendendo com a realidade, que vez por outra a gente se encontre para ter esse momento de intervisão, de ver, trocar nossas experiências, como isso é enriquecedora, como é uma praxis, é uma metodologia prática. A gente se atualiza não é lendo livros, se atualiza é compartilhando a experiência de cada um, trazendo aquilo que foi criativo. É isso que é enriquecedor e por isso que esses encontros são sempre com muita alegria. A gente não vê competição nem estrelismo, a gente vê as pessoas, todo mundo alegre por ter descoberto ou estar em processo de descoberta. Então eu espero que seja mais, que haja muito mais desses encontros entre essas pessoas que estão descobrindo que viver junto, que aprender a viver junto, que eu acho que esse é o grande desafio. As patologias do intracelular e do intrapsíquico nós já conhecemos todas, quase todas, e tem remédios. O grande desafio hoje é viver com a pluralidade, com a diversidade, com essas contradições que existem nessa sociedade. Então aprender a conviver não é fácil, sobretudo conviver com as diferenças. Eu acho que é lá onde a terapia comunitária está tendo respostas e está dando pistas que para a gente conviver junto temos que respeitar as regras fundamentais de viver juntos, na diferença.